A paz do Senhor, família do canal Arrependimento para Hoje. Como vai? Pastor Cássio por aqui. Como eu costumo dizer, hoje eu estou em ótima companhia. Aqui ao meu lado está o presbítero Divan, ministro da Casa do Senhor, da Comunidade Cristã Pentecostal. E a partir de hoje você vai acompanhar uma série de vídeos que iremos fazer com os ministros da Casa do Senhor. Afinal de contas, é muito importante que quem assiste os vídeos, as pregações, saiba um pouco da história de cada ministro que compõe aqui a Comunidade Cristã Pentecostal. Hoje temos o privilégio de receber o presbítero Divan. Muito obrigado pela presença, presbítero. É uma honra, um prazer recebê-lo. E eu acredito que a família do canal Arrependimento para Hoje vai gostar muito de conhecer um pouco sobre o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Pois bem, presbítero Divan, como foi que o senhor se converteu? Qual é a história? É uma história interessante e que me marcou muito. O início. E eu posso dizer que eu, na verdade, eu não me converti instantaneamente, como muitas pessoas se convertem, né? Lembro-me como hoje, eu tinha por volta dos meus 16 anos de idade, e eu trabalhava em uma padaria, e lá tinha um cristão, na época da Universal, esse jovem. Mas aquele jovem, ele era muito diferente. E ele marcou minha vida. E ele foi injetando a palavra, foi lançando palavras na minha vida, e logo eu fui atraído, a palavra me atraiu. Porém, por ser muito jovem, comecei a frequentar a igreja ainda nessa minha adolescência, mas não firmei. Posso dizer que tive um encontro com o Senhor, fui constrangido pelo Senhor no ano de 2005, que foi verdadeiramente aonde eu decidi que a minha vida não fazia sentido sem Cristo. Então, a partir daquele momento, e eu li um livro, eu não vou citar o nome do livro aqui, porque para muitos pode ser que não soe bem, porém aquele livro, o conteúdo dele me abriu os meus olhos espirituais. E a partir daquele momento eu decidi que eu precisava de Jesus. Eu não precisava de uma denominação, de uma igreja, mas de Cristo. E certamente, então aí eu comecei a visitar algumas denominações. Lembro-me que cheguei na Igreja Batista, Assembleia de Deus, e na ocasião eu visitei a Igreja Internacional do Reino de Deus, à época. E lá nós firmamos, por algum tempo, até que o Senhor nos chamou para esse ministério que já iremos fazer agora. Estamos fazendo 15 anos para a honra e glória do Senhor nessa caminhada aqui. Então, o resumo é esse. Olha aí, pessoal, você que assiste outros vídeos nossos, tem várias pregações no canal com o presbítero Divan, você está tendo o privilégio de conhecer um pouco mais da história de cada ministro, né? E assim, são 15 anos que a gente está comemorando, né? O senhor está aqui desde o início. Como o senhor ficou sabendo do seu chamado, parte específica assim na obra de Deus? Na realidade, às vezes, pela imaturidade, a gente muitas vezes fica em dúvida em relação ao chamado, certo? É algo que eu creio que todos nós cristãos, no início da caminhada, vivemos. Mas algo me queimava em relação a falar de Cristo para as pessoas. Então eu entendi que era um chamado evangelístico na minha vida. Por mais que haja os obstáculos, as dificuldades, isso desde o início queimou no meu coração. E pela misericórdia do Senhor, nós estamos fazendo essa obra, esse trabalho, até hoje. E louvado seja Deus. Mas assim, eu acredito que não foi de imediato, é certo que já entendi que o meu chamado era esse. Porém, no decorrer do tempo, com os anos ali, eu percebi que algo queimava dentro de mim, esse desejo de falar de Cristo para as pessoas. Era mais forte do que eu. Então, eu acredito que foi assim que... Aqui a gente tem o privilégio de conhecer pessoas assim, e isso para nós que fazemos parte do ministério é uma honra, sabe? Ver o amor de Cristo nos constrangendo dessa forma. A gente percebe, pelos modos como o Senhor Deus te usa, que o Senhor tem um amor muito grande pelas almas. Eu queria que o Senhor falasse um pouquinho desse amor pelas almas. É interessante, pastor Cássio, que eu estava me recordando de um fato, quer dizer, de alguns fatos, mas esse eu acho muito relevante a gente trazer à tona,
que no início da caminhada, ainda por volta de 2006, 2007, não me recordo aqui com certeza, eu trabalhava na casa de uma autoridade e naquela ocasião ali eu vi aquelas pessoas, autoridades, né, a gente percebe que a maioria delas, infelizmente, não tem temor a Deus, é algo notório, a gente não precisa usar de muitas palavras, é fato. E ali eu comecei a observar aquela movimentação e eu me lembro que eu comecei em um papelzinho a anotar o nome daquelas pessoas, inclusive dessa autoridade, uma alta autoridade hoje, na justiça, para mim orar por aquelas pessoas, para Deus salvar elas. E foram várias pessoas, essa pessoa, seguranças dele, as pessoas que trabalhavam na casa dele lá. Então fui relacionando, botando no papelzinho até pouco tempo, isso já tem mais ou menos uns 2007, já tem uns 15 anos, né? 15 anos mais ou menos. Então até pouco tempo eu lembro que eu tinha esse papelzinho na carteira anotado com o nome de... Aí eu ia outras pessoas, eu ia anotando lá. Aí ficou velho e rasgou. Mas assim, foi interessante isso. Então assim, é algo que Deus coloca dentro do nosso coração. É muito forte. Às vezes a gente não consegue expressar tamanha constrangimento da parte de Deus em relação às almas, né? Aqui na comunidade cristã pentecostal se desenvolve um trabalho evangelístico que já dura aí 14 anos, na verdade. Estamos comemorando 15 anos, né, de ministério, e esse trabalho evangelístico já completou 14 anos. O senhor poderia falar um pouco sobre esse trabalho? Pois bem, esse trabalho também foi um trabalho, o início dele foi muito interessante. À época eu não estava morando em São Sebastião, tinha mudado aqui para uma cidade próxima, Paraná, e estava tendo oração pela madrugada na igreja, um propósito de oração, e na ocasião não estava, né, porque estava morando longe, mas me lembro que na época o pastor Antônio, o pastor Renato e alguns outros irmãos, depois daquela oração, eles decidiram evangelizar ali naquela primeira parada de ônibus aqui do setor tradicional, em frente à Assembleia de Deus. Certo. E aquele evangelismo da madrugada, aí eu fiquei sabendo disso e aquilo me constrangeu também, me deu uma alegria. Eu falei, eu quero fazer parte desse projeto. E para a honra e glória do Senhor, justamente nós iremos fazer agora 14 anos, que, salvo me engano, foi em junho do ano de 2009, isso. Então vai fazer 14 anos agora esse projeto também, essa obra, né? Então foi assim que começou e são muitas lutas, muitas pelejas, mas para a honra e glória do Senhor nós temos permanecido fiel ao chamado, ao projeto. Glórias a Deus. Aproveitando dessa experiência que o senhor tem, né, já está no ministério há muito tempo, nós temos agora uma leva muito boa de obreiros que serão consagrados, né? E eu gostaria de pedir ao senhor que desse um conselho para um jovem cristão, acabou de aceitar Jesus, está começando a caminhada cristã. Qual conselho o senhor daria assim para essa pessoa? Então, pastor Cássio, eu acho que um dos pontos mais importantes na vida de um cristão, e eu procuro sempre falar isso para os meus irmãos que eu tenho essa oportunidade de falar, e também a humildade deles ouvirem, que é não deixar que o seu coração se ensorbebeça, né? Fique entre a soberba, né, ao coração, e consequentemente você acredite que é você que faz algo. Então, eu acho que um dos conselhos mais importantes na vida do cristão é ser humilde. Reconhecer que você não faz nada sem o Senhor. É Ele na sua vida. E me lembro também, aproveitando o ensejo, que certa oportunidade falei para o ministro Mateus, nosso ministro de louvor aqui, porque estar ali à frente de um ministério de louvor, um jovem como ele, né, não é fácil. São muitas tentações, na verdade. E eu falei para ele nunca deixar o coração dele justamente entrar soberba, né? Se achar superior, se achar porque é eu que estou ali. E para a glória do Senhor, acredito que ele ouviu, tem ouvido e tem vivido dessa forma. Mas então o conselho que eu acho muito relevante, muito importante é esse: ser manso, humilde de coração e reconhecer que sem Cristo nada podemos. Eu que já conheço o senhor há algum tempo, a gente percebe que tem sempre uma palavra constante assim no seu vocabulário,
que é a questão do amor de Deus nos constranger. Você usa essa palavra e também usa uma expressão dizendo que é mais forte do que nós, né? A gente sabe que como que é isso, porque a gente experimenta, a gente vive isso, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse constrangimento para os nossos irmãos que acompanham o canal, né? Como o Senhor Deus, ele nos constrange, ele te constrange, e esse constrangimento impulsiona a ação, a atividade. Então, essa palavra constrangimento, eu acredito que ela seja uma palavra que ela queima, na verdade a palavra não, o ato, né? O ato de Deus na nossa vida, ele queima ao ponto que você não entende muitas vezes o porquê de certas coisas. E aí eu cito um exemplo bem prático, né, em relação ao constrangimento. É você ver as pessoas nos dias atuais, como nós temos visto, caminhando para o inferno, muitas pessoas, inclusive, ao nosso redor, da nossa família, e às vezes você não sentir a dor. Então, eu entendo que esse constrangimento vem do próprio Deus, e eu falo isso, né, e me sinto arrepios, porque não é algo mecânico, né, não é algo ensaiado, é algo real. Então, o constrangimento de Deus, ele faz com que nós enxerguemos coisas que a maioria não enxerga. E isso, né, não é mérito do homem. Não é meu mérito eu sentir esse constrangimento, ou o irmão Cássio, o pastor Cássio sentir esse constrangimento. É o próprio Deus que coloca esse sentimento dentro de nós, e aí nós podemos sentir um pouco daquilo que Deus sente em ver a imagem e semelhança dele caminhando em passos largos para o inferno. Então é isso. Bom, a gente vai encerrando por aqui a participação do ministro por hora. Agradecendo mais uma vez sua presença aqui no canal. Eu sei que Deus permitindo, haverão outras oportunidades, não só momentos como esse, mas no altar ali ministrando. Então, você que acompanha o canal, tem várias mensagens do presbítero Divan, né, com vários temas, né, abordando vários temas, e eu creio que Deus vai falar profundamente no seu coração. É só ouvir ali a palavra com bastante atenção. E esse constrangimento, esse queimar no nosso coração, essa ação de Deus também vai acontecer com você que está assistindo, que está ouvindo. A gente vai se despedindo por aqui. Se você assistiu até agora, eu peço humildemente que se inscreva no nosso canal, tá? Curta, comenta, compartilha. Nós queremos produzir conteúdo cristão, edificante, para abençoar a vida de todos, no nome de Jesus. E a gente fica por aqui até uma próxima oportunidade, querendo Deus. O Senhor abençoe a todos, no nome santo de Jesus.